você parece que fica meio preocupado, nervoso, andando de um lado para o outro, meio quieto. Mas não é, porque toda vez é uma responsabilidade tremenda. Só aquele que está aqui sabe do que nós estamos falando. Só você que ministra sabe do que eu estou dizendo. Porque há uma responsabilidade muito grande. Mas nessa noite, o meu coração se alegra. Porque dentro do tema do nosso irmão pastor, né, Darcy pastor, no Evangelho de São João, capítulo 10, né, versículo 10, aonde ele diz, com ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu questionava o Senhor sobre este tema, e o Senhor dava esta palavra para mim nessa noite. E nessa noite, irmão,